Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Esse é o texto que Deus vai falar conosco esta noite. Leremos o verso número 1 ao verso número 3, onde vai este primeiro bloquinho, que é chamado de perícope. Então, nesse primeiro bloquinho, que é do verso número 1 ao verso número 3, eu convido você a abrir a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Quando eu preparava esse sermão, eu pensava qual o tema desse sermão, e me veio uma palavra. A palavra é imitar. Imitar, você já imitou alguém? Quando eu era pequeno, a gente remendava, né? Então era uma imitação barata, onde a gente remendava alguém que falava, a gente repetia de uma forma até maldosa. Mas eu conheci pessoas que faziam imitações muito boas. Por exemplo, tem amigos que imitam o Silvio Santos perfeitamente. Se eu fizer aqui, você vai falar, não parece o Silvio Santos, eu vou concordar com você. Mas tem pessoas que fazem imitações perfeitas. O Silvio Santos, o Pelé, tem personagens, eu gostava muito daqueles personagens na televisão que faziam imitações, que olhava e falava, nossa, parece muito a voz da pessoa. E você olhava, a voz era uma coisa e a pessoa era outra. Mas eram excelentes imitadores. Mas, ao mesmo tempo que nós vemos que a imitação pode ser bom, a imitação pode ser ruim. Por exemplo, tem pessoas que imitam a letra do outro, então por isso elas tentam até falsificar, fazer uma coisa falsa, ou então até mesmo aplicar um golpe sobre o outro, tentando imitar. Imitar é, na verdade, deixar o mais parecido. Então nós vemos que existem imitações, coisas boas, que é engraçado, mas também existem imitações que não são tão boas. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, Deus nos mostra uma imitação, ou aquilo que nós precisamos imitar, que é fantástico, porque nos leva à salvação e à vida eterna. E sabe quem é? É imitarmos a Cristo Jesus. E o primeiro momento, agora o escritor de Hebreus, ele vai nos trazer os parâmetros para imitarmos a Cristo Jesus. E ele começa dizendo no verso número 1, portanto, também nós, vistos que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Olha só, então a primeira forma de nós sermos imitadores de Cristo, nós precisamos nos desembaraçar do pecado. Quando eu era menino, eu gosto de contar da minha infância, acho que quando eu vou ficando mais velhinho, eu vou contando mais da minha infância, mas eu lembro quando nós pegávamos a pipa e colocávamos ou mesmo um papagaio para poder voar, e em determinado momento ali enroscava, ela embaraçava, a gente passava grande parte do tempo tentando tirar aquele embaraçado, porque se a pipa tentasse voar, ou o papagaio com a corda embaraçada, ela ia dando nós e a gente não conseguia fazer ou subir a pipa à altura que nós queríamos. Assim também o escritor aos Hebreus, ele está dizendo que muitas coisas nos embaraçam, e o pecado, ele vai criando uma teia, como se fosse aquela corda embaraçada, e ela vai fazendo com que a nossa vida não prospere na oração,
não prospere no nosso relacionamento com Deus, não prospere no nosso físico, na nossa psique, e nós nos tornamos cristãos que sempre estamos numa luta eterna e não conseguimos sair do lugar, porque nós estamos sempre embaraçados por algum pecado, ou alguma coisa que desagrada a Deus. A primeira coisa que Cristo nos mostra, que nós precisamos tirar aquilo que nos embaraça, deixar o nosso caminho livre para o agir de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Assim o Senhor tem feito, e nós precisamos tirar aquilo que não produz vida do nosso coração. São as perdas, que aparentemente são perdas, mas é vida para aqueles que compreendem o chamado de Deus. Muitas vezes caminhamos, não porque nós temos a liberdade, mas caminhamos, parece que preso a outras pessoas, a outras situações. Nós podemos olhar para o Senhor e dizer: eu quero seguir a Cristo, eu escolho agradar a Deus do que agradar a pessoas, eu escolho me abster da mentira, eu escolho me abster de falar mal, eu me abstenho de tudo aquilo que eu sei que desagrada ao nosso Deus. É a primeira ação do cristão, porque ele se vai desembaraçando esse nó, e o pecado que antes tenazmente o afligia vai sendo deixado de lado, porque ele vai um pouquinho além, porque no final desse mesmo versículo ele diz: o pecado que tenazmente nos assedia, e ele diz: corramos. Se você não consegue enfrentar, sai correndo, corra literalmente se for necessário. Eu me lembro uma vez que eu estava andando numa rua e eu percebi que vinham vários rapazes assim, mal encarados, na mesma direção, e geralmente eu atravessava a rua, e aquele dia não deu, porque eu virei, já assim, fiquei muito pertinho deles, e aí o rapaz já veio erguendo a camiseta, e eu vi que ele tinha uma arma por baixo da camiseta. Eu não tinha o que fazer. Primeira coisa que me veio à cabeça: corra. E eu saí correndo, e os caras saíram correndo atrás de mim, mas acho que o medo era tão grande que eu desapareci, que eu nem olhava para trás. Assim nós precisamos fazer com o pecado. Nós precisamos olhar para aquilo e dizer: eu não posso vencer, então vou correr, vou fugir, literalmente, abandonar aquilo que desagrada ao nosso Deus, porque senão nós vamos lutar e continuar lutando e não vamos conseguir realizar. Deus está dizendo: eu estou com você, e você precisa se desembaraçar. O segundo passo para nos parecermos com Cristo é o verso número 2: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos olhar, fitar os olhos em Cristo, porque se num primeiro momento nós deixamos o embaraçado e corremos não como malucos, não como loucos, de qualquer jeito, nós corremos olhando firmemente. Para quem? O autor. Quem que é o autor? Aquele que primeiramente nos chamou, desde lá no Gênesis, quando a terra era sem forma, ele já nos chamou, já nos predestinou, ele nos chamou para a eternidade, para viver a fé abundante, a fé produtiva, operante. E nós olhamos aquele que é o autor, que é aquele que criou, e também ele é o consumador, porque ele vai levar-nos até o final, nos conduzir. Por isso o escritor aos Hebreus está dizendo: olhe, corra, mas olhando fito para Cristo Jesus. Muitas vezes nós olhamos e pensamos: mas onde está a saída? A saída está na palavra de Deus. Onde está a resposta? Ele está dizendo: eu tenho a resposta. Mas a ansiedade do nosso tempo muitas vezes causa uma cegueira espiritual. Nós temos o servo Moisés, que ele estava pastoreando, e de repente ele viu uma sarça ou um arbusto que ele queimava, tinha uma chama nele, mas o arbusto não queimava, tinha fogo lá, mas não consumia aquele arbusto. E ele foi chegando
devagarzinho, curioso para ver o que era. E ali estava uma epifania, a presença de Deus na sua frente. E Deus fala primeiro ao seu coração: tira as sandálias dos pés, porque onde você está é um lugar santo. Quantas vezes as fogueiras, as sarças estão ardendo no nosso tempo? Estão ardendo às vezes no ônibus, está ardendo no carro, no trabalho, mas nós, atribulados pela vida corrida que nós temos, onde precisamos fazer, precisamos ver, queremos conhecer, e acabamos entendendo que não conhecemos tanto como achamos, e a sarça ardendo, e Deus continua dizendo: tira a sandália dos pés, aquieta. Por isso nós cantamos: aquieta minha alma, se aquieta, fique em silêncio. Quanto tempo nós temos gasto em silêncio na presença de Deus? Ah, pastor, eu não consigo. Eu chego em casa, eu tenho que ligar a televisão, eu tenho que pôr uma música, porque eu não consigo ficar em silêncio. É porque muitas vezes nós não conseguimos olhar mais no espelho, olhar para o espelho da nossa alma, olhar para aquilo que Deus realmente quer transformar. E nós, de uma forma até infantilizada, como uma criança que quer enganar os pais, né? Fazer de conta que entendeu, que o pai fala para fazer algo, ele fala aham, e continua fazendo errado. Nós fazemos assim com Deus. Nós nos colocamos no meio do barulho para não ouvir realmente o que Deus quer falar. E Deus está dizendo: ei, tire a sandália dos pés, se aquieta na minha presença, para de ouvir tanto barulho, tantas vozes na sua cabeça. Ouça o que eu quero te dizer, e eu quero te chamar para ser um grande homem, uma grande mulher, segundo o meu querer, não segundo o seu querer. E nessa correria toda que nós vivemos, nós perdemos Cristo, a visão de Cristo, não conseguimos olhar mais firmemente para Cristo, porque tudo nos assedia. E Ele diz ainda: olha firme para Cristo, deixa Ele ser o seu alvo, deixa Ele ser o autor e consumador da sua fé a cada dia. Lembre-se disso, traga a sua mente: eu fui criado para a glória de Deus, eu fui criado, sou um homem, uma mulher, para que o Deus seja honrado através da minha vida, através do meu trabalho, através do meu lar, através de todas as ações que eu tenho. Eu olho firme para Cristo e deixo Ele, o autor e consumador da minha fé, falar ao meu coração. Veja só ainda desse versículo: Jesus, Ele é o autor e consumador, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Jesus, Ele tinha uma alegria proposta porque Ele é Deus, mas Ele deixou essa alegria para suportar a cruz. Olha, Ele vai mais além ainda, não fazendo caso de ignominia. Essa palavra é se expor, se colocar como pecado. Ele não pensou sobre isso, Ele não levou sobre isso, Ele não tomou sobre isso, dizendo: eu não vou fazer porque vai me expor, porque em mim não há pecado. Ele se coloca, porque aquela cruz maldita, colocada fora de Jerusalém, significava que Ele era pecador. Aquele texto em cima, rei dos judeus, os próprios judeus diziam: Ele não é o nosso rei, porque o judeu que não compreende o que Deus está falando, ele vai dizer realmente: Ele não é o meu Deus. Mas só que eles se esqueceram do Deus que ouviu o clamor lá atrás do seu povo, o mesmo Deus que tirou o povo que estava cativo no Egito, levou ao deserto, 40 anos de luta, deu a terra prometida. Tantas vezes Deus disse: meu povo, volta para mim, volta, deixa eu ser o seu Deus, eu vou te restaurar, eu vou te transformar numa nação vitoriosa. E eles se esquecem que o Messias, o Senhor, ainda é Deus. E Jesus, Ele se coloca na brecha onde era para eu e você estarmos,
com pecadores, Ele diz: eu vou tomar essa vergonha, eu vou passar essa vergonha no seu lugar. Por isso, agora Ele também recebeu algo especial. Ele está sentado à destra do trono de Deus. Glórias ao nosso Senhor. Se num primeiro momento nos desembaraçamos, no segundo olhamos firmemente para Cristo, e no terceiro momento nós imitamos ao Senhor. Imitamos ao Senhor. Verso 3: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Então, primeiro, veja que Cristo fez por mim e por você. Considere isso, considere. E agora Ele diz: não vos fatigueis, não se canse. A igreja te cansa? Não se canse, porque Cristo não traz canseira. Cristo não traz desistência, Ele traz vida. A estrutura traz cansaço, fadiga, mas Cristo Jesus não traz, porque a nossa mente muitas vezes está formatada para servir a igreja, enquanto o Senhor está dizendo: não, eu não sou templo físico, eu moro no seu coração, Ele mora no meu coração. E agora nós temos a liberdade de sermos a igreja que não se cansa e é renovada em Cristo Jesus. A igreja que agora experimenta, aquela igreja que experimenta do Senhor, se alimenta do Senhor a cada dia, a cada momento, que se desembaraça, que diz: não, pecado, você está aqui me rodeando, mas eu não quero você, eu quero ser igual a Cristo. Eu quero olhar para o Senhor firmemente, caminhar a cada dia. Eu quero imitar a Jesus. Eu quero conhecer profundamente ao Senhor Jesus. Eu quero ser achado em Cristo Jesus. Eu preciso do Senhor a cada dia. Quando os discípulos chegam a Jesus e dizem: Jesus, o Senhor está indo bem, mas o pessoal está achando que esse seu discurso está ficando meio pesado, então o pessoal está começando a ir embora. Então Pedro diz: ó, o Senhor não quer melhorar o discurso? Fala umas coisas mais bonitas, né? Igual os pastores do nosso tempo. Vou falar mal dos pastores porque eu estou neles também, tá? Então, igual os pastores do nosso tempo, fala coisas bonitas, para que o povo fique lá na live sua. Mas Jesus disse para ele: se vocês não estão gostando, se você não está gostando, então vocês podem ir também. A palavra de Pedro, ela é mais profunda, porque ele diz: para onde vou, se tu tens as palavras de vida? Essa resposta de Pedro, para mim ela foi fantástica, porque ela não foi produzida por Pedro não, mas foi pelo Espírito Santo, porque somente o Espírito Santo é transformador suficiente do homem e da mulher, a ponto dele dizer: para onde vou, se tu tens as palavras de vida? Ou para onde vou, porque a minha vida não tem mais sentido sem a tua presença? Pedro ali consegue compreender que sem Cristo não tem como viver. Ele deseja profundamente ser um imitador do Senhor Jesus. Concluo esse sermão convidando você a colocar seu coração diante de Deus. Aquilo que tem te embaraçado, coloca diante de Deus. Aquilo que você olha que não muda, coloca diante de Deus. Diz: Pai, eu quero experimentar do Senhor a resposta. Eu quero experimentar do Senhor. E como que eu sei que virá do Senhor? Porque eu vou começar a olhar fito para o que Cristo diz que eu preciso fazer e viver. E eu vou me tornar um imitador de Jesus, independente das outras pessoas, porque não existe mais sentido
sem essa presença santa do nosso Deus. Que Deus te fortaleça, que Deus te levante como a voz profética para levar ao mundo esperança e transformação. E você, desembaraçado, seja um arauto do nosso Senhor. Amém?